Oi, pessoal! Vamos dar continuidade aí à leitura do livro As Minas do Rei Salomão, do H. Rider Haggard. Vamos lá? Paramos então na página 33, no capítulo 6 do livro, chamado Os Seios de Sabá. Bom, ao contrário do esperado, ao chegarmos no sopé das montanhas de Soliman, não encontramos nenhuma vertente de água. Só lá no alto, estávamos exatamente abaixo do seio esquerdo de Sabá, uma linha branca demarcava a neve. Iniciamos a subida ao platô, onde os montes se erguiam por um terreno que consistia em um grande leito de lava. O solo tórrido e cheio de arestas machucava terrivelmente nossos pés. Na metade da manhã, não conseguimos mais do que nos arrastar sedentos, esfomeados, cansados. Um bopa, que seguia alguns metros à frente, encontrou então uma grande quantidade de melões que saciaram nossa sede e apenas enganaram nossa fome, que logo voltou a se fazer sentir. Mas a sorte não nos tinha abandonado. Ainda antes do meio-dia, abatia um grande pato selvagem que passou voando sobre nós. Foi devorado inteiro, apenas sapecado no fogo fraco de galhos secos dos pés de melão. Os dias seguintes foram difíceis. A cada metro que subíamos aumentava o frio, a fome e a sede. O clima era especialmente terrível. Bem alimentados, o corpo aquecido por um bom vinho, ainda seria possível suportá-lo. Mas, debilitados como estávamos, era realmente tarefa sobre-humana escalar aquela montanha gelada. Ventvogel, que não sentia calor nem debaixo do sol mais forte, batia os dentes num tiritar constante. Ao final do terceiro dia, tínhamos ultrapassado a parte da montanha que une os dois seios de Sabá. Agora subíamos verdadeiramente o monte esquerdo, segundo a orientação do português. Também já havíamos encontrado neve para aplicar à sede, mas o frio se tornara mais intenso. A noite se aproximava e com ela o pavor de morrermos congelados ao relento, que já nenhum ser humano suportaria aquelas temperaturas baixíssimas da madrugada sem ter algum abrigo. Se o português estava certo, disse o capitão Good, a caverna deveria ficar por aqui. Ele estava certo. Sir Henry tinha inteira confiança nas orientações de José da Silvestra. Ele indicou a água, lá estava ela, portanto vamos encontrar a caverna. Com efeito, logo depois, um bopa a descobria. Olhem, está lá. Destacando-se do branco da neve, notamos um buraco negro. Dirigimos-nos para ele e tão logo entramos, o sol também se pôs. No escuro, buscamos nos acomodar o melhor possível. Só havia um jeito de conseguir um pouco de calor, aproximarmos ao máximo os nossos corpos. Ventvogel e eu ficamos colados um ao outro pelas costas. Durante toda a noite escutei seus dentes batendo de frio. De madrugada cessou seu tiritar e o tremor de seu corpo. Em seguida ele começou a ficar frio como gelo. Meio adormecido, empurrei-o para o lado. Voltou a rolar sobre mim. Descobrimos então que o pobre Hotentote não resistira ao frio. Estava morto. A surpresa não tinha terminado. Graças à claridade da manhã, pudemos ver o interior da caverna. No fundo dela havia outro cadáver. Sir Henry aproximou-se preocupado, receando encontrar o corpo do irmão. Mas não era ele. Quem seria? Tenho palpite, disse Sir Curtis. É José da Silvestra, o fidalgo português. Impossível, discordou o capitão Good. Ele morreu há quase 300 anos. Não é impossível. Impossível. O frio daqui pode conservar um corpo por muito mais tempo. O sol nunca entra nesta caverna. Realmente o cadáver era de José da Silvestra. No pescoço ainda mantinha pendurado um crucifixo de ouro muito antigo. E a seu lado encontrava-se o pedaço de osso que utilizara para desenhar um mapa e escrever o bilhete ao seu rei. Antes de deixarmos a caverna, acomodamos o corpo de Ventvogel ao lado do outro. José da Silvestra tinha agora um companheiro talvez para toda a eternidade. Saímos da caverna para os raios do sol. Cerca de 2 quilômetros depois, chegamos ao final do platô sobre o qual se apoiava o seio esquerdo de Sabá. E vimos então o outro lado da montanha de Soliman que estávamos procurando. Na verdade, pouco se via, porque um denso nevoeiro cobria toda a sua base. Mas aos nossos pés a paisagem era bem diferente daquela que até então atravessáramos. Pequenos regatos, mato verde e mais adiante um grupo de veados. Carne! Murmuramos todos quase ao mesmo tempo. Senti a direção do vento, estava contra nós. Se tentássemos uma aproximação, os animais perceberiam nosso cheiro e disparariam a correr. Decidimos então atirar dali mesmo, todos juntos, bem no local onde eles se concentravam, na esperança de abater pelo menos um. Desfeita a fumaça dos tiros, vimos um animal debatendo-se no chão, mortalmente atingido. Corremos aos trambolhões pela encosta nevada. Dali a instantes o animal estava limpo e esquartejado, mas sem lenha. Como assar a carne? Quem está morrendo de fome não pode fazer exigências, atalhou o capitão Good. Comemos a carne crua, achando-a deliciosa. Lentamente a vida voltava aos nossos corpos. Já sentimos o sangue pulsar nas veias, a fadiga diminuindo, os membros reagindo ao calor do sol e esquentando-se também. Apesar da nossa fome, o alimento era tão abundante que pudemos guardar parte dele. Absortos na nossa refeição, não tínhamos percebido que a névoa se desfizera. Sir Henry foi o primeiro a extasiar-se. Meu Deus, que coisa bonita! Pelo menos 1.500 metros abaixo de nós estendia-se uma grande planície recortada de rios, coberta de campos verdes de plantações de árvores frutíferas. Um verdadeiro paraíso. A terra dos Cacuanas. Ainda contemplávamos um maravilhoso panorama quando Sir Henry nos chamou a atenção para outro detalhe. O mapa do português não indicava uma estrada, a calçada de Salomão?
pois lá está ela, à direita. Nada mais nos espantava, nem mesmo a grandiosidade dessa obra. Assim, pusemos-nos logo a caminho, buscando alcançá-la o quanto antes. Uns 2 quilômetros depois, pusemos os pés na calçada de Salomão. Intrigados, buscávamos explicação para o fato de ela começar abruptamente e terminar no meio da montanha. Acredito ter a resposta, afirmou o capitão. No passado, esta estrada devia cruzar as montanhas, talvez até mesmo o deserto. Com certeza, alguma erupção vulcânica destruiu essa parte, cobrindo-a de lavas, e o trecho que atravessava o deserto sumiu debaixo da areia. É bem impossível, concordou Sir Henry. E esta estrada, apesar de levar o nome de Salomão, com certeza foi construída pelos egípcios. Olhem aqueles arcos que transpõem um rio, formando uma ponte, e aqueles desenhos ao lado do muro. Já vi iguais no Egito. Caminhar por essa estrada era realmente agradável, especialmente depois de subir e descer por terrenos cobertos de lava e por picadas íngremes. A cada instante, a cada metro vencido, a temperatura se tornava mais agradável. Logo chegamos a uma região cheia de árvores, às margens de um regato. Ah, aqui há bastante lenha, exclamou o capitão Good. Já estou novamente com fome, e bem que gostaria agora de comer o resto do veado, desta vez assado em bom fogo. Depois de um suculento almoço, resolvemos cestear para renovar as forças. O capitão Good, ao contrário, aproveitou essa oportunidade para tentar se recompor. Foi até a beira do regato, descalçou as botas, desvestiu as roupas e iniciou um ritual completo para recuperar a antiga aparência. Banhou-se longamente. Dobrou as calças cuidadosamente, colocando sobre elas um peso para eliminar as muitas dobras que haviam adquirido. Lustrou as botas com sebo do veado, dando-lhes um certo ar de novas, calçando-as em seguida. Tirou a dentadura da boca, lavando-a com cuidado na água corrente. Por fim, com a ajuda de uma navalha e mirando-se num pequeno espelho, pôs-se a escanhoar com grande dificuldade a barba de 10 dias. Raspou o lado esquerdo do rosto. Preparava-se para fazer o mesmo na outra face, quando um dardo passou sibilando sobre sua cabeça, cravando-se no tronco onde pendurara o pequeno espelho. A 20 anos de onde estava, vi um grupo de homens. Um rapaz de talvez 17 anos ainda mantinha o braço esticado. Não havia dúvidas que fora ele a lançar o dardo. Um senhor mais idoso dirigiu-lhe algumas palavras que não entendi, mas desconfiei serem de repreensão. Eram todos altos, mais altos que a grande maioria de nativos da África, e tinham a pele cor de cobre. Sir Henry, um bopa e eu agarramos nossas espingardas e rifles, apontando diretamente em sua direção. Mas eles continuaram avançando sem medo. Logo entendi que nunca tinham visto armas de fogo. Enquanto pedia aos companheiros para baixar as armas, dirigi-me aos recém-chegados. Bem-vindos! Falei em Zulu, sem saber que idioma usar, e eles entenderam minhas palavras. O mesmo homem que repreendera, o jovem respondeu-me numa língua muito parecida, perfeitamente inteligível. Bem-vindos! Quem são vocês? E por que 3 têm o rosto branco e o outro tem a pele e as feições como a nossa? Somos estrangeiros e viemos de muito longe, e esse homem é nosso criado. Você mente, retrucou. Nenhum estrangeiro pode cruzar as montanhas, mas pouco importa. Devem morrer porque não são permitidos estranhos na terra dos cacuanas. Já avançavam sobre nós, ameaçando retalhar-nos com grandes facas quando pararam, tomados de pavor, olhando para o capitão Good. Que foi? Perguntei-lhe. Minha dentadura caiu, respondeu o capitão. Pois então faça mais alguns milagres com ela, que isso os assustou muito. E Good repetiu o espetáculo mais uma vez. Disfarçadamente levava as mãos ao rosto, colocando a dentadura e sorrindo em seguida. Depois, sempre discretamente, voltava a tirá-la, exibindo as gengivas vermelhas. Os nativos ficaram em pânico. Perdoem, senhores, suplicou o velho. Agora sabemos que são espíritos, porque ninguém nascido de mulher tem olho de vidro. Ele se referia ao monóculo de Good, e pode fazer feitiços com os próprios dentes, fazendo-o subir e voltar a crescer. Aqueles mesmos que há poucos instantes preparavam-se para nos matar, agora nos reverenciavam ajoelhados e atemorizados. Nada estranho partindo de gente que jamais tinha tido contato com europeus da nossa época, em tudo diferente deles. Aproveitei aquele instante mágico para incutir-lhes definitivamente pavor e respeito. Estão perdoados. Não vou esconder-lhes a verdade. Realmente, apesar da aparência de homens, somos espíritos vindos das estrelas. Por isso, cuidado. Querem mais uma prova? Desafiei, vendo atrás dos homens ajoelhados um veado aproximar-se e subir no alto de uma pequena colina. Acredito que algum homem nascido de mulher é capaz de matar a distância apenas com o ruído de um trovão? Oh, não, senhor, murmurou o velho. Então olhe para aquele veado. Apontei com precisão, derrubando-o com um tiro certeiro. Se estão com fome, podem ir buscá-lo e comê-lo. Se ainda duvidam, tomem o lugar do veado e morrerão do mesmo modo. Não, senhor. O que meus olhos viram é prova suficiente. Nenhum dos feitiços do meu povo é tão poderoso como o seu. Escutem-me, filho das estrelas. Espírito de olho brilhante, dentes mágicos e espírito que mata com trovão. Eu sou Infados, filho de Cafa, antigo rei dos Cacuanas. E este é Scraga, filho do grande rei Tuala, soberano dos Cacuanas.
Muito bem, cortei-lhe a fala. Leve-nos então ao seu rei Tuala, porque não tratamos com subalternos. Mas são 3 dias de caminhada. Caminharemos, respondi, dando a questão por encerrada. E mais uma vez, cuidado. Levantaram-se todos rapidamente e pegaram nossas mochilas e pertences, exceto as espingardas que evitavam com pavor. Carregaram inclusive as calças do capitão Good, que reclamou. Minhas roupas não. Lamento, capitão, disse-lhe. Eles o viram assim e acredito que seja o espírito, inclusive por sua aparência esquisita aos olhos deles. Enquanto permanecemos aqui, é preciso que continue vestido desse jeito. Inconformado, o capitão Good saiu andando só de botas, camisa desfraldada ao vento, pernas brancas à mostra, apenas metade do rosto escanhoado, né? E o inseparável monóculo. Enfados revelou-se logo pessoa afável e cordial. Caminhando ao nosso lado, respondia a todas as nossas perguntas. Os cacuanas vivem aqui há muito tempo? Há muito, muito tempo. Nossos antepassados vieram do norte num tempo que já vai longe. Nem mesmo Gagula, que conheceu os avós dos nossos avós, sabe dizer ao certo. Não conseguiram transpor as montanhas e ficaram por aqui, onde a terra é fértil e o pasto abundante. Hoje somos um grande povo com muitos guerreiros, mais de 100.000. E por que tantos guerreiros? Vez por outra, vindas do norte, outras tribos nos atacavam. Por isso precisávamos nos fortificar. Ultimamente não tem havido guerras. A mais recente foi há uns 30 anos, mas esta foi entre nosso povo, irmãos contra irmãos. Como foi isso? Meu pai, Cafa, o antigo rei dos Cacuanas, teve 2 filhos gêmeos, nascidos de esposa preferida. Eu sou filho de outra mulher, por isso não tenho direito ao trono. Acontece que, segundo a tradição dos Cacuanas, quando nascem 2 herdeiros gêmeos, o que nasceu por último deve ser sacrificado. Assim, Imoto, o primeiro, herdaria o trono e o segundo, Tuala, seria morto. Ocorre que a mulher de Cafa ficou com pena de Tuala. Ajudada por Gagula, uma velha feiticeira escondeu o filho e salvou-o da morte. O menino foi mantido afastado por anos, educado por Gagula. Cafa morreu quando Imoto ainda era muito jovem, passando este a ocupar o trono. O novo rei logo se casou e não tardou a ter um filho que se chamou Ignose. Foi por essa época que aconteceu a última guerra contra os invasores vindo do norte. Vencemos a guerra, mas os tempos seguintes foram difíceis, com pouca comida e muita fome. Imoto caiu doente. A velha Gagula, aproveitando-se do descontentamento e da miséria geral, trouxe para a aldeia o gêmeo do rei, Tuala, e o apresentou à tribo, dizendo ser aquele o verdadeiro rei. Para comprovar suas afirmações, retirou a faixa que o pretendente ao trono usava na cintura e mostrou a todos a marca real, feita no futuro herdeiro logo após o nascimento. Uma serpente tatuada ao redor do corpo, a cabeça e a cauda juntando-se perto do umbigo. Disse mais que todo o povo passava fome como castigo pelo fato de o verdadeiro rei não estar no poder. A população sofrida acatou as explicações e aclamou Tuala, seu novo soberano. Imoto, do seu leito, escutou o alarido e saiu da sua cabana para ver o que acontecia. Tuala, vendo o irmão, correu ao seu encontro e matou-o com uma facada certeira. O povo dividiu-se. Alguns reagiram ao golpe arquitetado pela velha Gagula e por Tuala. A grande maioria seguiu o novo rei. Ao presenciar a desgraça, a mulher de Imoto agarrou seu filho Ignose e fugiu imediatamente. Dizem ter ido em direção às montanhas, mas nunca mais ninguém a viu. E desde então Tuala é o nosso rei. Quer dizer que se Ignose fosse vivo, ele seria o verdadeiro rei. É isso. E teria serpente sagrada ao redor da sua cintura, mas certamente ele e a mãe morreram há muito tempo. Sem que eu percebesse, um Bob aproximara-se silenciosamente, acompanhando com extrema atenção o relato de enfados. Quando o fitei, seus olhos brilhavam de forma incomum. Era quase noite e nos aproximávamos de uma grande aldeia. À entrada, perfilados, milhares de guerreiros nos saudavam. Nada temam, tranquilizou-nos enfados. Mandei mensageiros à nossa frente para avisar da chegada de tão poderosos espíritos. Estes homens fazem parte do meu regimento. São os mais valentes do reino. Calculo que fossem mais de 3.000 guerreiros, verdadeiramente formidáveis, altos, fortes, todos aparentando entre 30 e 40 anos de rostos nobres. Na cabeça ostentavam cocares de grandes e pesadas penas pretas. Na cintura e abaixo do joelho direito usavam faixas das quais pendiam rabos de bois brancos. No braço esquerdo tinham escudos redondos de ferro recobertos de couro. Presas aos escudos 2 facas recurvas, mais uma faca ia atada ao cinto. E na mão direita grandes e pesadas lanças. Alguns traziam penduradas aos ombros peles de leopardo. Eram os mais altos oficiais. Passamos aquela noite na aldeia de Enfados. Era uma grande aldeia de ruas bem traçadas, habitações espaçosas e confortáveis, comida farta. Capítulo 8. O terrível rei Tuala. 2 dias depois, chegávamos junto com o anoitecer a Lu, cidade real do Cacuanas. Ao longo do percurso, cruzáramos com vários batalhões que se dirigiam para o mesmo local. É tempo de caça aos bruxos, explicou-nos Enfados. É a grande festa anual dos Cacuanas. Todos os exércitos reúnem-se em Lu. Do alto de uma colina avistamos a cidade. Ela era grande para os padrões africanos e toda cercada por uma paliçada, mas ao longe erguiam-se 3 montes com os topos cobertos de neve. A estrada termina ali, continuou o velho guerreiro. Aquelas montanhas são chamadas de as 3 feiticeiras. É lá que estão enterrados os membros da família real. E também era lá que os homens vindos do norte, Gagula é quem diz, buscavam certas coisas. Que coisas eles buscavam? Perguntei sem conter minha curiosidade. Não sei, mas os meus senhores que vêm das estrelas devem saber. Respondeu-me com um rápido olhar de solaio.
soslaio. Evidentemente, ele preferia não me contar toda a história. Você tem razão. Sabemos, por exemplo, que os homens que vinham do norte procuravam pedras brilhantes e metal amarelo. Arrisquei. O senhor é sábio, respondeu friamente. Mas pensei que só tratasse desses assuntos com reis. Portanto, fale com Tualo, com Gagula, que tem tanto poder quanto ele. E virando-me as costas, afastou-se. Apontei as montanhas para os meus companheiros, falando em inglês. É lá que se encontram as minas do rei Salomão. Em Lu, haviam reservado uma cabana para cada um de nós. Entretanto, por precaução, preferimos passar a noite juntos. Dissemos a Enfados que era nosso costume dormir na mesma cabana. Assim, instalaram-nos na maior delas. Na manhã seguinte, depois de um banho restaurador, fomos levados à presença de Tuala. Numa enorme pátio de terra batida, de forma circular, indicaram-nos 3 assentos perto de uma grande moradia, que logo adivinhamos ser a residência real. Um bope ficou atrás de nós em pé. Milhares de guerreiros perfilavam-se em formação militar. O rei surgiu acompanhado de Scraga e de uma estranha criatura coberta de peles baixa e de onda, que imaginei ser um velho macaco pela aparência e pelo andar desajeitado. Tuala deixou-se cair numa cadeira com braços e encosto. Scraga posicionou-se às suas costas e a figura simiesca jogou-se aos seus pés. Também Tuala era simplesmente horrível. Grande e gordo, suas feições deformadas exibiam apenas um olho. No lugar do outro havia um fundo buraco negro. No pescoço trazia uma corrente de ouro. Na cabeça um cocar de penas e incrustado nele um enorme diamante. Cobriam-lhe o corpo com colete de malha metálica e os habituais rabos de bois brancos na cintura e no joelho direito. O soberano ergueu a lança que lhe servia de cetro e foi imitado por todos os membros do seu exército que contemplaram a saudação com gritos: Viva o rei! Tuala ergueu as mãos pedindo silêncio. No mesmo instante ouviu-se um barulho de ferro retinindo no chão duro. Um dos soldados deixara cair seu escudo. Tuala apontou-lhe o dedo. Você, cão, venha cá. O pobre soldado adiantou-se com desculpas. Foi sem querer, meu rei. Foi sem querer, vai morrer. Sentenciou Tuala inclemente. Quer me expor ao ridículo na frente destes estranhos? Scraga, mostra-lhe sua pontaria. Um riso de deboche, de prazer sádico e doentio armou-se nos lábios do rapaz. Não esperou segundo a ordem para executar o que lhe fora pedido. Adiantou-se e arremessou a lança. Sir Henry pegou a espingarda e quis levantar-se para intervir. Segurei-o pelo braço. Nada havia a fazer. Seríamos 4 contra milhares deles. E a nossa vida dependia do que pudesse acontecer nos momentos seguintes. O pobre soldado caiu morto, varado pela lança de Scraga. A um sinal de Tuala, outros guerreiros saíram de formação para levar dali o corpo sem vida. Imediatamente detrás da cabana real apareceu uma rapariga com uma vasilha de cal, espalhando o pó sobre o sangue que cobria a terra. Tuala não tinha nenhuma vontade de se mostrar cordial. Esqueceu até mesmo de nos dar boas-vindas, costume em todas as regiões africanas. Em vez de fazê-lo, perguntou-nos de modo frio e áspero: Gente branca, de onde vêm vocês? E quem são? Somos espíritos vindos das estrelas, respondi-lhe, e viemos em paz, mas não pergunte mais porque não entenderia. Palavras arrogantes as suas. O rei franziu a testa de modo ameaçador. Não esqueçam que as estrelas estão longe e a minha vontade muito perto. Podem sair daqui como o cão que Scraga matou. Cuidado com suas palavras, Tuala. Sabia não poder em nenhum instante mostrar temor se quisesse garantir a continuidade das nossas vidas. Não lhe disseram do que somos capazes? Matamos a distância apenas com o barulho do trovão. Contaram, mas não acredito. Matem um dos meus homens como prova. Não costumamos derramar sangue humano sem necessidade. Peça que tragam um boi. Não, só acredito que se conseguirem matar um homem, insistiu Tuala. Muito bem, arrisquei eu. Por que não se adianta até o meio do pátio? Ou, se preferir, mande seu filho. Não, berrou Scraga, fugindo para o interior da cabana. O rei, vendo o medo do filho, deu-se por vencido. Traga um novilho, ordenou. Mal passado do portão, o animal foi fulminado pelo tiro disparado por Sir Henry. Sem deixar que o rei se refizesse do espanto, mirei uma lança fincada no meio do pátio, estilhaçando sua ponta. Acredite agora, Tuala, reafirmei. Viemos em paz, mas se encostar um só dos seus dedos em nós, é este o fim que o aguarda. Aquilo que julguei ser um velho macaco, acocorado no chão aos pés de Tuala, levantou-se caminhando de início sobre as 4 patas e finalmente pôs-se em pé. Jogou fora das peles, inclusive uma que tapava seu rosto, e reconhecemos então uma mulher, apesar de hedionda. Velha, com certeza muito velha, a pele totalmente enrugada, parecia um corpo seco ao sol, exceto pelos flamejantes olhos negros. Pequena do tamanho de uma criança, andava curvada como os macacos. Suas mãos eram encarquilhadas e seus dedos recurvados terminavam em longas unhas pretas. O crânio era pequeno, não maior do que um de um recém-nascido e inteiramente calvo. Fez-nos ouvir sua voz esganiçada enquanto avançava em nossa direção. Homens brancos, que vieram fazer aqui? Vieram trazer desgraça, cheiro sangue, muito sangue, traição e morte. Vieram procurar alguém da sua raça? Não há nenhum aqui. Só um, que aqui apareceu há muito tempo, mas que morreu depois de ver o tesouro. Vieram para morrer também? Andava à nossa volta, farejando-nos como um cachorro de caça. Aproximou-se de um bopa. E você? Ah, parece que eu reconheço.
É você mesmo? Eu o conheço pelo cheiro do sangue que tem nas veias. Desaperta o cinto, vamos. A velha, que já tremia inteira desde que se aproximara de Umbopa, entrou em transe e caiu desmaiada no chão. Um grupo de mulheres correu em seu socorro, levando-a para a cabana real. Gagula adivinha desgraças, ameaçou Tuala. Parece que devo matá-los. Já viu do que somos capazes. Arrisque-se, portanto, respondi no mesmo tom. Tuala deu-se, pelo menos temporariamente, por vencido. Muito bem, vão em paz. Esta noite começam as festas anuais. São meus convidados. Amanhã decidirei o seu destino. Ignose, o verdadeiro rei, capítulo 9. Enfados acompanhou-nos de volta à nossa cabana. Convidei-o a entrar, pois queria comentar os acontecimentos. Esse seu rei é um monstro, Enfados. Sei disso. Toda a nação treme de horror e medo. Ainda não viram nada. Hoje à noite, na festa, a velha Gagola soltará suas farejadoras. São ajudantes da feitiçaria que saem entre os guerreiros farejando e apontando aqueles que dizem ser traidores ou bruxos. Basta o rei cobiçar as terras ou gado de alguém para ele ser indicado como inimigo e executado. Ou ainda basta cair no desagrado de Tuala ou Gagula para ter essa mesma sorte. Até agora eu fiquei poupado, talvez por ser respeitado e querido pelos guerreiros, mas não sei até quando. E por que não o depõem? Perguntei. Porque ele é o rei. E porque Scraga, seu sucessor, é ainda pior. Os senhores não têm ideia da maldade que vai no coração desse jovem. Se Imoto não tivesse sido morto, ou se Gnose ainda estivesse vivo. Do fundo da choça, uma voz veio das sombras. Era Umbopa. E quem lhes disse que Gnose está morto? Enfados indignou-se com a interrupção do servo e respondeu-lhe bruscamente. Que quer dizer com isso, rapaz? Quem lhe deu licença para falar? Umbopa adiantou-se e dali em diante passou a atrair para si todas as atenções como um poderoso imã. Escute, Enfados, não é verdade que Imoto foi morto e que na mesma noite sua mulher fugiu com o filho no colo? Enfados fez menção de responder, mas Umbopa continuou. Escute ainda, nem a mãe nem o filho morreram. Subiram as montanhas, atravessaram o deserto e foram recolhidos por uma tribo de Zulus. Dirigiram-se para o sul. O menino cresceu, a mãe ficou velha e morreu. O menino, agora homem feito, foi até a terra dos brancos, conviveu com eles e aprendeu muitas coisas. Ao saber que alguns fortes e corajosos homens brancos vinham para o norte, entrou a seu serviço. Atravessou novamente as areias quentes, escalou as montanhas, voltou a pisar a terra de sua gente, os cacuanas, e agora está na sua frente, Enfados. Arrancando o pano que lhe cobria, o ventre ficou nu e finalizou. Sou Ignose, o legítimo rei dos cacuanas. Enfados precipitou-se em sua direção. Aproximou os olhos da linha da cintura de Umbopa para ver melhor a tatuagem que o envolvia. Uma serpente, rabo e cabeça unidos perto do umbigo. Não havia dúvida possível, era a marca real. Ajoelhou-se respeitoso. É Ignose, filho de Imoto, o rei dos cacuanas. Não foi o que eu lhes disse, meu tio? Erga-se. Ainda não sou rei, mas talvez com sua ajuda isso se torne possível. Quer correr os riscos ao meu lado? Quando você era pequeno, muitas vezes o sentei em meus joelhos. Agora pode contar com meu braço e minha lança até a morte. Umbopa dirigiu-se então para nós. E vocês? Posso contar também com esses braços fortes e valentes? E com suas armas que trovejam? Que lhes posso oferecer? As pedras que brilham? Se vencermos, prometo-lhes tantas quanto forem capaz de carregar. Traduzi a proposta para meus companheiros. Diga-lhe que ainda não conhece os ingleses, respondeu Sir Henry. Sem dúvida a riqueza sempre é bem-vinda, mas ainda assim não se pode comparar a lealdade de um inglês com ela. Lutarei sim ao seu lado, porque ele foi fiel a nós, porque gosto dele e porque me agrada a ideia de acabar com esse monstro que é Tuala. Umbopa entendeu que Sir Henry falara por si e pelo Capitão Good. Queria ainda a minha resposta. E você, Macumazan, lutará ao meu lado? Lutarei sim, e aceitarei também os diamantes porque não sou rico como Sir Curtis. Mas o verdadeiro motivo da minha participação é que costumo ser leal com os que me são leais. E você foi um excelente companheiro e amigo. Mas ainda tem outra coisa. Como sabe, viemos até aqui à procura do irmão do Sir Curtis. Gostaria que não se esquecesse disso e nos prometesse toda a ajuda possível para encontrá-lo. Sem dúvida, não esquecerei. Feita essa promessa, voltei ao momento presente. Muito bem, disse eu. Umbopa ou Ignose, já não sei como chamá-lo, é muito bom ser rei por direito de nascimento. Mas tem algum plano para reconquistar de fato o poder? Não, não tenho nenhum plano, respondeu Umbopa. E você, meu tio, tem alguma ideia? Enfados pensou por alguns instantes antes de responder. Esta noite na festa é certo que muitos morrerão. E é certo também que o ódio aumentará no coração de outros tantos. Depois da dança falarei com alguns dos chefes guerreiros. Preciso trazê-los aqui para que vejam o sinal da sua realeza. Se ele se colocar a seu lado, amanhã teremos 20.000 lanças para combater Tuala. Não se engane, a guerra é certa. Gagula, Tuala e Scraga não entregarão o poder sem luta. Se sobrevivemos à festa desta noite, voltaremos a nos encontrar aqui no silêncio da madrugada. A conversa foi interrompida pela presença de um mensageiro de Tuala. Presentes de Tuala aos homens das estrelas. Assim que o homem se foi, examinando seus presentes. Eram cotas de malha semelhantes às usadas pelo rei, magnificamente confeccionadas. São feitas pelos cacuanas? Perguntou Sir Henry, sempre por meu intermédio. Não. Não as herdamos dos antepassados. Nós as herdamos dos antepassados. Existem muito poucas. Não sabemos quem as fez.
realmente são excepcionais. Nenhum ferro de lança consegue transpassá-las. O homem que a vestir estará com o peito e as costas protegidos contra qualquer ataque. Só a família real as usa. Se Tuala deu de presente, deve estar muito contente ou muito atemorizado. Seria prudente vesti-las hoje à noite. Agora preciso ir, tenho muito a fazer. Capítulo 10. Feitiços e rituais macabros. Vestindo as cotas de malha, armados com os revólveres, fomos guiados por enfados a 20 dos seus guerreiros até o grande pátio, onde já se concentravam talvez uns 20.000 homens. No céu a lua cheia brilhava. Um grande exército, comentei com enfados. Esta é apenas sua terça parte, respondeu o velho. Outro tanto permanece do lado de fora da paliçada durante a festa para conter possíveis revoltas, e a outra parte fica de guarda nas diversas aldeias. Ano a ano se faz um rodízio entre as tropas. Estão muito quietos, observou Gudo. Quando a sombra da morte os espreita, todos os homens ficam em silêncio, filosofou enfados. Ocupamos nossos lugares e logo vimos surgir Tuala, Gagula, Escraga e 12 homens gigantescos de ar feroz, armados de lanças e facões. São os matadores, explicou-nos enfados antes de deixar-nos para ocupar seu posto à frente do regimento. Saúdo-os, homens brancos, exclamou Tuala. Sentem-se, agora verão um grande espetáculo, não desperdicemos tempo. Comecem, comecem, gritava Gagula na sua voz fina e esganiçada. A um sinal do rei, 20.000 pés bateram no solo, que estremeceu sob esse impacto. Uma voz solitária iniciou uma canção lamentosa cujo refrão era mais ou menos o seguinte: qual é o destino de todo homem? A resposta ressoava da garganta de todos os soldados: morte! Aos poucos o canto foi silenciado. Por entre os guerreiros, vindas do fundo da paliçada, surgiram 10 velhas. Tinham um rosto pintado com listas amarelas e brancas. Os corpos eram cobertos de peles de serpente e na cintura chocalhavam macabros saiotes feitos de ossos humanos. Empunhavam varas com a ponta terminada em forquilha. Curvaram-se ante Gagula. Estão prontas, discípulas? Perguntou a feiticeira. Vocês que se alimentaram da minha sabedoria e beberam da minha magia, estão prontos para cumprir a justiça dos céus? Sim, mãe, responderam juntas. Então vão. As mulheres espalharam-se entre os regimentos, farejando como sabujos em busca de casca resmungando. Eu cheiro, eu vejo o maldito, eu vejo quem envenenou sua mãe, eu escuto os pensamentos de quem inveja e trama contra o rei, eu farejo quem se apropriou do gado alheio. O pavor tomava conta daqueles de quem as velhas se aproximavam, e com certeza a morte tomava conta de suas almas assim que uma delas lhe apontava a vara bifurcada. Sem esboçar a menor reação, o condenado deixava-se levar pelos matadores para junto do rei, onde era sacrificado a golpes de porrete, trespassado por afiadas lanças ou degolado por grandes facões. Mata, mata, mata! Deliciavam-se Tuala, Gagula e Escraga. 1, 2, 3. A soma já ultrapassara mais de 100. Incluía um chefe de destacamento, velho querido entre seus guerreiros, fato que provocou profundos lamentos entre seus homens. A um sinal de Gagula, as velhas pararam de comandar a carnificina. Eu nunca vira nada igual. O sangue cobria a terra, formando uma grande poça escura. A um canto, amontoavam-se os cadáveres, compondo um espetáculo indescritível em seu horror. Mas a velha feiticeira ainda não dera a festa por terminada. Agora ela mesma corria de um lado para o outro, farejando os guerreiros. De repente desviou sua atenção daqueles homens e numa corrida nervosa dirigiu-se para o nosso lado, olhou-nos e apontou para um bopa. Este, chiou. Matem-no, matem-no, antes que provoque um rio de sangue. Levantei-me tão logo e compreendi a gravidade da situação e dirigi-me a Tuala. Tuala, este homem é nosso servo, servo de seus hóspedes. Exige em nome das novas da hospitalidade que o proteja. Gagula, a mestra das feiticeiras, o apontou. Deve morrer, sentenciou Tuala. Homens, prendam-no. No instante seguinte, já me encontrava ao lado de Tuala, o revólver encostado em sua cabeça. Sir Henry mantinha o chefe dos matadores sob sua mira e o capitão Guda apontava sua arma para Gagula. Se quer ver a luz do amanhecer, contém esses cães raivosos, gritei. Caso contrário, é um homem morto. O silêncio dominou o cenário profundo denso. Por fim, Tuala decidiu-se. Muito bem, já que invocar a lei da hospitalidade, pode ir. E agora afastem esses tubos mágicos. A festa terminara. Silenciosamente, os regimentos puseram-se em marcha, abandonando o pátio. Também nós tomamos o rumo da nossa cabana. Deus do céu! Exclamou Sir Henry já dentro da choça. Nunca em minha vida senti tanta revolta. Se tinha alguma dúvida, agora sei que precisamos mesmo ajudar o mal para derrubar esse tirano. Não havia o que dizer, tão grande era o nosso mal-estar. Aguardamos em silêncio a visita de enfados, que deveria chegar a qualquer momento. Talvez 2 horas depois, o velho entrou na cabana, acompanhado de meia dúzia de chefes, todos ostentando um pesado ar marcial. Aqui estou, senhores. Os que me acompanham são grandes chefes e grandes guerreiros. Cada um tem 3.000 homens sob seu comando, e estão dispostos a ouvi-lo e gnose. E ele contou-lhe então toda a sua história e mostrou-lhes o sinal da realeza. Que decidem? Perguntou ao final enfados. O povo chora e sofre. Os senhores mesmos escaparam da morte esta noite. Mas até quando? O mais velho dos chefes ponderou. Sua fala é correta, enfados. Meu próprio irmão foi morto esta noite. Mas como saber que não estamos ajudando mais um impostor?
Por acaso o sinal da serpente não é prova suficiente? Intrometi-me na conversa. Não, meu senhor. Ele pode ter sido gravado em qualquer tempo. Precisamos de uma prova maior. Se os senhores são amigos de Gnose, se têm poderes, podem nos dar essa prova. O Capitão Good veio em meu socorro. Acho que tenho a solução. Peça que se retirem por um instante porque precisamos confabular. Uma vez sós, Good explicou-nos sua ideia. Hoje é dia 4 de junho. De manhã, registrando os acontecimentos do diário de bordo descobri que vai ocorrer um eclipse solar às 2 da tarde, visível em toda a África. Está aí a prova. Diga-lhes que iremos apagar o sol. E se o calendário estiver errado? Objetei. É impossível. É um calendário marítimo. Os eclipses são estudados matematicamente, sem margem de erro. Então é arriscar, concordei. Um bopa faz entrar os chefes e enfados. A partir daí, valorizei cada palavra e cada gesto num verdadeiro espetáculo teatral. Senhores chefes, resolvemos lhes dar a prova de que pedem. Acreditam que alguém possa apagar a luz do sol mergulhando a terra em sombras? Pois é o que nós, filhos das estrelas, grandes espíritos, faremos hoje à tarde. Isso é prova suficiente? Sim, sim, concordaram apesar de incrédulos. Então, para que não duvidem mais dos nossos poderes, o escuro tomará conta de tudo, pelo espaço de 1 hora depois do meio-dia. Para ser mais preciso, 2 horas depois do meio-dia. Se fizerem o que prometem, reafirmaram, terão nossas lanças e a dos nossos guerreiros ao seu lado. Enfados aproveitou a oportunidade para traçar o plano dos próximos passos. Grandes senhores, depois do meio-dia, na hora que prometem fazer tão grande milagre, será realizada a dança das virgens. Aquela que Tuala julgar a mais bonita será sacrificada em homenagem aos silenciosos, os espíritos que montam guarda nas montanhas, onde são enterrados os reis. Se nessa hora os grandes senhores apagarem o sol, todo o povo acreditará. Se os senhores realmente conseguirem esse feito, devem dirigir-se então para o lado sul. Numa colina em forma de meia-lua já estão aquartelados 4 regimentos. Providenciaremos para que os outros 2 ou 3 se juntem a estes. É de lá que iniciaremos a luta contra as tropas que permanecerem fiéis a Tuala. Acompanhado pelos chefes, Enfados retirou-se. Amigos meus, disse Gnose, podem mesmo executar esse prodígio? Ou são apenas palavras fáceis ditas somente para enganar os chefes? Não, respondi. Acredito que conseguiremos realmente o que prometemos. Se não os conhecesse, não soubesse que não mentem, não acreditaria. Se fizerem isso por mim, não saberei como agradecer-lhes. Há uma coisa que quero que me prometa, disse Sir Henry, que quando for rei, acabará com essas matanças estúpidas e que nenhum homem será morto sem antes ter o direito de defender-se. E eu quero mais uma coisa, completou o Capitão Good. As minhas calças de volta, sem elas não lutarei. Descansamos o restante da madrugada e uma parte da manhã, armazenando energias para as próximas horas, que adivinhávamos muito difíceis. Perto do meio-dia, Tuala mandou buscar-nos. Saímos vestindo as malhas e carregando todas as nossas armas e munições. Assim que chegamos ao pátio, teve início a dança das virgens. Um grupo de moças, lindas, jovens e graciosas, enfeitadas de flores, revoluteou pela praça com movimentos leves e elegantes. A seguir, cada uma exibiu-se individualmente. Homens brancos, perguntou Tuala. Qual delas é a mais bonita? A primeira, respondi irrefletidamente. No instante seguinte, já estava arrependido, pois me dei conta de que ajudara a selar o seu destino. Seu gosto é igual ao meu, concordou ele. É esta que deve morrer. Já 2 homens a tinham agarrado e a conduziu à presença de Tuala. A moça chorava e se debatia em vão. Como é seu nome? Perguntou-lhe Gagula. Fulata. Mas por que devo morrer? O Capitão Good, não se contendo, levantou-se. A moça adivinhou o que ia no coração do inglês e correu para seu lado, suplicando. Não me deixe morrer, grande senhor. Virei-me para o sol e vi nossa salvação, e a daquela pobre moça lentamente ia tomando forma. Uma pequena mancha principiava a se insinuar para cima do sol. Comecei a falar num tom firme que aturdiu o rei. Tuala, não podemos consentir com mais essa crueldade. Deixe a garota. Que pretendo agora, cachorros que ladram frente ao poderoso leão? Interrompeu-me Tuala num grito cheio de ódio represado. É demais. Escraga, mate a mulher. E vocês, guardas, prendam esses homens. Os guardas de Tuala adiantaram-se, mas foram obrigados a recuar quando lhes apontamos os rifles. Parem aí mesmo, ameacei. E agora, para que nunca mais duvidem dos poderosos dos filhos das estrelas, apagaremos o sol e faremos o mundo desaparecer nas trevas. Embusteiros, rosnou Gagula. É mentira. Não lhes deem os ouvidos. Não lhes deem ouvidos. Minha ameaça tinha produzido o efeito desejado. Todos me olhavam espavorecidos, menos Gagula. Virei-me para o sol, levantei o braço em sua direção e pus-me a gritar qualquer coisa que me viesse à cabeça, desde que em inglês. Logo Sir Henry e o Capitão Good me acompanharam. Lentamente o sol ia sendo coberto por uma mancha negra. Com a mesma lentidão, as trevas iam tomando conta de tudo. Guerreiros valentes jogavam-se ao solo, tapando os olhos de puro medo. Mulheres carregavam os filhos no colo, enfiando-se dentro das cabanas, gemendo de pavor. Tuala e Escraga mantinham-se imobilizados, os olhos postos no céu. Passará, passará, gritava Gagula desesperada por não poder dominar a situação. Já vi isso acontecer outras vezes, não se assuste, a sombra passará.
mas ninguém a ouvia. E o sol continuava a sumir lenta, mas inexoravelmente. O sol está morrendo, gritou desesperado Scraga. Os filhos das estrelas o mataram, vamos todos morrer em volta das trevas. Com o coração explodindo de raiva e desespero, animado pelo terror ou pela fúria, o filho do tirano levantou a lança e desferiu-a contra o peito de Sir Curtis. O golpe foi aparado pela cota de malha, sem provocar qualquer ferimento. Antes que Scraga pudesse repetir o gesto, Sir Henry arrancou-lhe a lança das mãos e revidou o ataque. O agressor caiu inerte, varado pela arma letal. O pânico era geral. Homens, mulheres e crianças corriam para todos os lados e para lugar nenhum, pois não sabiam onde se abrigar. Mesmo Tuala, ao ver o filho morto, enveredou pela cabana real, seguido por Gagula. Vamos! Comandou Enfados, colocando-se ao nosso lado, acompanhado pelos chefes também atemorizados. Deixando para trás aquele palco de tão tristes espetáculos, tomamos o caminho indicado pelo velho chefe. Fulato nos acompanhava. Segurando-nos uns aos outros pelas mãos, formávamos um extenso cordão humano. Antes que cruzássemos a abertura da paliçada, o escuro se abatera por completo sobre a terra. Mergulhamos nas trevas seguindo Enfados. Capítulo 11. A Batalha da Colina. Antes de chegarmos à colina, onde se concentravam os guerreiros de Enfados e dos demais chefes que aderiram à causa de Gnose, o sol já voltara a brilhar no céu. Ao subir a íngreme ladeira, pude constatar o acerto da escolha do local pelo velho Cacuana. Postados no posto do topo da elevação, tínhamos excelente visão de tudo que acontecia em Lu e nos arredores. E se não tínhamos um exército tão numeroso quanto Tuala, pelo menos podíamos contar com uma posição privilegiada. Precisávamos ter alguma vantagem, já que nossos 20.000 homens teriam que enfrentar forças 3 vezes mais numerosas. Seguido pelos outros chefes, por Ignose e por nós 3 brancos, Enfados dirigiu-se para a frente das tropas ali reunidas. Começou por apresentar Ignose contando sua história desde menino. Lembrou o assassinato de Imoto, a fuga da sua mulher carregando uma criança no colo, o despotismo de Tuala, o terror constante que viviam, preparando a conclusão. Pois estes 3 filhos das estrelas, vendo a tristeza do povo cacuana, compadeceram-se de nós. Atravessaram o deserto e as montanhas e nos trouxeram Ignose de volta para acabar com o triste reinado de Tuala. Vocês têm que testemunhar os seus feitos e comprovar os seus poderes. Eles lutarão ao nosso lado e seremos invencíveis. Terminou seu discurso em meio a um murmúrio de aprovação geral. Ignose deu um passo à frente e falou a todos nós. Homens das estrelas, amigos meus, meu tio Enfados, chefes guerreiros, povo dos Cacuanas, sou Ignose, o legítimo rei dessa terra. Tudo que Enfados falou é verdade. Voltei para derrubar Tuala e reaver o posto que por direito me pertence. Se querem seguir-me, a escolha é sua. Prometo-lhes que se vencermos, entre o nosso povo não haverá mais derramamento vão de sangue e como os que Tuala promove. Ninguém mais será morto sem ser julgado. Haverá paz e justiça, e então que vocês escolhem. 20.000 pés bateram no chão, saudando o novo rei. Ao longe vimos movimentos de tropas em todas as direções. Era Tuala reorganizando seu exército. Hoje não atacarão, mas amanhã Tuala poderá contar com uns 50.000 guerreiros, sentenciou Enfados. Conseguiremos repelir o ataque com nosso contingente? E espero que sim, concluiu Enfados. Somos menos numerosos, mas temos os melhores guerreiros, especialmente o meu regimento, conhecido como os Pardos em razão da cor das penas dos seus cocares, tido como o melhor entre todos. E muitos dos guerreiros que ficaram com Tuala são novatos, nunca enfrentaram uma verdadeira luta. Venham comigo, tenho uma coisa a lhes mostrar. Levou-nos até uma cabana do outro lado da colina. Lá encontramos os pertences que deixáramos para trás em nossa precipitada saída de Lu. E lá estavam as calças do Capitão Good, que com alegria incontida tratou de vesti-las na mesma hora. Passamos o dia e adentramos a noite a nos preparar para a batalha do dia seguinte, procurando fortificar nossa posição o máximo possível. Os acessos foram bloqueados com grandes pedras, aqui e ali construímos fossas e trincheiras. A hora da luta se avizinhava. Após dormirmos um pouco, levantamos e começamos a nos preparar. Usávamos nossas cotas de malha, as quais esperávamos nos seriam muito úteis. Sir Henry encarava tudo aquilo com tal seriedade que resolveu paramentar-se como um guerreiro nativo. Entre os cacuanas, haja como um deles, explicou-me. Enfados lhe arranjou o que precisava. Ao redor do pescoço ajuntou a capa de pele de leopardo usada pelos comandantes. Na cabeça colocou o cocar de penas pretas de avestruz, privilégio dos mais destacados generais. Da sua cintura pendiam os rabos de bois brancos atados a uma faixa. Completavam a indumentária um escudo de ferro recoberto de ouro, sandálias e uma pesada machadinha. Era sem dúvida um traje selvagem, mas conferia a Sir Curtis um aspecto esplêndido e ameaçador. Ao amanhecer, vimos marchar em nossa direção 3 imensas colunas humanas, cada uma composta de aproximadamente 12.000 homens. Vão atacar-nos por 3 lados ao mesmo tempo, preveniu Enfados. Os inimigos galgavam lentamente a colina. Ah, se tivéssemos uma metralhadora, gemeu o Capitão Good. Mas temos os rifles, lembrou Sir Curtis. Eles não têm a mesma eficiência nem o mesmo alcance, mas podemos usá-los assim mesmo.
Quarterman, mire o guerreiro que vem à frente. Foi o que fiz. O homem caiu de bruços, fazendo debandar a tropa que nos atacava pelo meio. Nesse instante, começou o ataque pelo flanco esquerdo, logo a seguir pelo flanco direito. Enquanto isso, a tropa do centro se recompôs e continuou a subir. Prosseguia atirando sem parar, imitado por Good. Mas era como atirar num enorme formigueiro. Para cada homem que caía, surgiam centenas de outros. Sir Curtis já abandonara seu rifle. Com uma pesada clava na mão direita, um facão na esquerda corria de um lado para o outro, no meio dos inimigos, espalhando terror, medo e morte. Além da mística que o envolvia como enviado dos deuses e da sua aparência, vestido como um autêntico cacuana, tinha força descomunal, conseguindo, a cada golpe desferido, abrir uma verdadeira clareira entre os soldados de Tuala. Aos poucos, o ataque ia sendo rechaçado colina abaixo. Venceramos a primeira batalha, mas no solo jaziam pelo menos 2.000 dos nossos valentes guerreiros. A tarde foi inteiramente dedicada a recompor nossas forças e cuidar dos nossos feridos. Enquanto isso, mais e mais tropas aliadas chegavam à Lu para reforçar o exército de Tuala. Quando esperávamos novo ataque, vimos que nossos inimigos limitavam-se a ocupar a posição ao pé da colina. Querem cercar-nos para ver se nos vencem pela fome e pela sede, já que não podem vencer-nos pelas armas. Concluiu enfados. Melhor estudarmos junto com Ignose o que fazer. Reunimos-nos com Ignose e os demais chefes numa grande cabana. No trajeto, Sir Curtis, que estava sendo considerado o herói do dia, tal o seu desempenho, ia expressar a sua opinião, mas Ignose queria ouvir-me. Incubo diz que devemos atacar, mas homens da sua natureza estão sempre prontos a atacar. Que diz você, Macumazan? Raposa astuta. Você quem decide, repliquei. Agora é o rei. Não, Macumazan. Perto da sua sabedoria, pouco sei. Não passo de uma criança. Você muito já viu e viveu. Seguirei suas palavras. Temos pouca água e pouca comida, ponderei. Não nos resta outra opção a não ser tomar a iniciativa. Melhor morrer lutando que definhar-se de sede e fome. Depois eles não esperam ser agredidos. Se os pegarmos desprevenidos e seguirmos um bom plano, o nosso êxito será muito provável. Capítulo 12. O fim de Tuala. O exército de Gnose desceu a colina envolto nas sombras da madrugada. Atacando de surpresa e em silêncio, foi relativamente fácil vencer os homens que Tuala colocara no cerco à colina. Rumamos então para Lu, dividindo as tropas em quatro pelotões. Dois deles encarregar-se-iam de secar a cidade pelos lados, arremetendo contra o inimigo somente na hora oportuna. O terceiro investiria contra Lu pela frente com uma estratégia especial. Avançaria até perto das portas da cidade, detendo-se a menos de 2 km. Ali o terreno se afunilava em estreita passagem, ladeado por rios, tornando impossível a reação simultânea de todas as forças de Tuala. O quarto pelotão permaneceria à sua retaguarda, preparando o bote final. O capitão Good seguiu com as tropas dos flancos. Sir Curtis e Enfadas comandaram a tropa do assalto frontal, e eu permaneci junto com Ignose no último pelotão. Ao se ver atacado de forma tão assintosa, Tuala imaginou que tínhamos concentrado o nosso exército inteiro no único pelotão e contra ele enviou todos os seus homens. Eles avançaram pressurosos, mas foram obrigados a se comprimir na estreita passagem, onde foram recebidos pelos mais valentes e treinados soldados cacuanas, os guerreiros de Enfados, os temíveis pardos. A longa batalha durou horas. A cada pelotão inimigo vencido, surgia outro, mas os pardos cumpriram corajosamente sua missão. Quando o cansaço já se abatia sobre os homens de Tuala, desfechamos o ataque final. Tomamos o lugar dos pardos e, descansados, não foi difícil vencer as últimas resistências dos inimigos já extenuados. No mesmo instante, Guto passou a atacá-los pelos dois lados. Aturdidos por mais esse lance inesperado, nossos adversários debandaram. Sem mais obstáculos, marchamos para Lu. Percebemos então que o capitão Good mancava arrastando uma das pernas. Um dos bandidos me acertou uma facada, explicou ele. A entrada da grande paliçada encontrava-se aberta. Penetramos na cidade real. À medida que avançávamos, o restante do exército de Tuala ia se rendendo e intimidando, depondo no chão escudos, lanças, facões. No centro do pátio, palco de grandes chacinas, avistamos apenas Tuala, sentado no que fora seu trono. A seus pés estava Gagula, o único ser que lhe permanecera fiel. O soberano vencido fixou seu único olho em Ignose e proferiu palavras cheias de escárnio e deboche. Salve, grande rei! Você que foi meu hóspede e comeu da minha comida e que, com a ajuda das feitiçarias dos brancos, conseguiu sublevar meus regimentos. Diga-me o que pensa fazer comigo. O mesmo que fez com meu pai, cujo trono usurpou por todos estes anos. Foi a dura e impiedosa sentença de Gnose. Muito bem, vou lhe mostrar como se morre, para que você se lembre quando chegar a sua hora. Mas reclamo o direito de todos os reis. Quero morrer lutando. Não pode negar-me este direito. Concordo. Escolha seu adversário. Tuala não havia esquecido a morte do filho. Apontou o adversário com a mão estendida, acompanhando o gesto com a palavra. Incubo! Não! Reagiu Ignose. Com ele, não. Não, se ele tiver medo, desafiou Tuala. Infelizmente, Sir Curtis compreendeu o que se passava e adiantou-se. Nenhum homem vivo me chama de covarde. Vamos lá, Tuala. Estou pronto.
Os dois homens enfrentaram-se no centro do pátio. Sir Henry era realmente uma figura majestosa. Trajado como um guerreiro africano, grande, forte, porte altivo e nobre, sua barba e seus compridos cabelos ruivos esvoaçavam ao vento como a juba de um leão. Não se podia dizer o mesmo de Tuala, que no entanto era igualmente forte. As machadinhas dançaram no espaço, ensaiando os golpes. Faíscas e tinidos de ferro repicavam no ar. O inglês acertou o primeiro golpe no peito de Tuala, mas o tirano, assim como Sir Henry, trajava uma cota de malha que o livrou de um ferimento mais grave. Pouco depois, Tuala acertou no cabo da machadinha de Sir Henry, despedaçando-o. Sentindo o adversário indefeso, lançou-se sobre ele. Imaginei que tudo estava perdido, mas no instante seguinte Sir Henry não apenas conseguira desviar-se do golpe, que lhe seria mortal, como se engalfinhara com o outro em luta corpo a corpo. Rolando pelo chão de terra batida, os dois homens disputavam agora a posse da mesma machadinha, amarrada pelo cabo ao braço de Tuala. O braço do branco foi mais forte e conseguiu, depois de grande esforço, prendê-la entre as vigorosas mãos. Puxou-a, mas ela continuava presa ao braço de Tuala. Um novo puxão e a corda de couro se rompeu. Os dois homens levantaram-se ao mesmo tempo. Sir Curtis segurava a machadinha, enquanto seu adversário arrancava da cintura um enorme facão. Mas antes que tivesse tempo de levantá-lo no ar, o braço do inglês desceu com força impiedosa. Um único golpe certeiro, a cabeça de Tuala desprendeu-se do corpo, rolando pelo chão. Caramba! Caramba! Gente, eu vou parar por aqui. Capítulo 13, Ignose e cumpra sua palavra, tá? Eu vou parar por aqui, né? Depois eu vou dar continuidade a esse livro aqui. Maravilhoso, maravilhoso. Uma história maravilhosa. Vão faltar aí pra mim. Tô na página 70. Até a página 99. 29 páginas, tá bom? É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Muito obrigado a todos vocês e até a próxima.